Você trouxe a sua Bíblia? Abra ela em Salmos, capítulo 34. Aleluia! Amém. Que bom que você está aqui, não é? Iniciando o mês, oferecendo primícias ao Senhor. Não é nada como a gente iniciar o mês consagrando a nossa vida, consagrando o mês ao Senhor, que nos conduza, não é, dia após dia. Então Salmos 34 é um salmo de Davi, e ele começa declarando o quê? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pode fechar sua Bíblia aí, pode colocar na cadeira. Davi começa, a minha Bíblia tem uma introdução aqui dizendo que esses salmos Davi escreveu quando ele fugia, não é, do rei Abimeleque, que ele na verdade ele se fingiu de louco, não é? E ele começa declarando esse salmo que em todo tempo ele vai bendizer o nome do Senhor. Em todo tempo bendizer o nome do Senhor. Fala assim, olha aí para quem está perto de você, fala assim, não é quando você acorda alegre, fala, não é quando você tem dinheiro na conta, nem quando você tem saúde, porque é fácil, não é, gente, bendizer o Senhor quando a gente recebeu algo na conta que a gente não esperava, quando a gente já acordou todo feliz, quando a gente está tudo bem de saúde, não está com dor de cabeça, não está com alguma dor, não está com nada, amém? É fácil glorificar o Senhor quando está assim. Mas Davi disse o quê? Bendirei em todo tempo o Senhor. Quantos de nós ainda precisamos aprender a bendizer ao Senhor? Em todo tempo, não é? Porque a gente bendiz, mas não é exatamente em todo tempo. Fala assim, pergunta aí, é em todo tempo, irmão? Dá aquele sorriso amarelo. Fala assim, vamos aprendendo. Fala assim, é de glória em glória. A gente vai aprendendo. Amém? Então a gente está aqui para aprender. E Davi deixa aqui o seu exemplo. E ele declara o quê? Quando ele me livrou de todos os meus temores. Existem situações na vida que dá medo, gente? Dá ou não dá? Dá. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, você fala assim, ai, agora? Mas medo é você colocar a sua fé no Deus errado. Porque a gente só sente medo se a gente tiver faltando parte da verdade na nossa vida. Se a gente não souber de toda a verdade. Por quê? Porque o que Deus disse? Não te deixarei e não te abandonarei. Então de vez em quando a gente fala assim, ai, eu tô só, tá? Pergunta aí, você está sozinho? Então pergunta assim, para que o medo? E outra coisa que o Senhor também disse, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Ai, Senhor, eu não sei se eu consigo. Fala assim, Ele te fortalece. Fala assim, aí você fala assim, ai meu Deus, mas eu estou com medo. Aí você fala assim, Ele te ajuda. Ai, mas será que vai dar certo? Aí você fala assim, Ele te sustenta. O Senhor está conosco o tempo todo. Por isso que a palavra do Senhor fala que a palavra dele é lâmpada para os nossos caminhos. Quando nós olhamos para o Senhor, nós não somos confundidos. Quando que a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada, tomou alguma decisão errada? Quando falta paz. Quando a gente falou alguma coisa que você fala, acho que não pegou muito bem. Por quê? Porque não tem paz. Quando você vai para tomar alguma decisão e você fica com aquele negócio, ai, não sei se eu fiz um bom negócio. Por quê? O que a palavra do Senhor fala? Que a paz é o árbitro no nosso coração.
É através dela que a gente sabe se nós estamos agindo corretamente ou não. Não é aquele negócio de desdém. Fiz, eu não quero nem saber. Não, quem depende do Senhor, quem se coloca dependente do Senhor, tem como árbitro o quê? A paz no coração. Mas tem gente que às vezes vai até falar, você podia ter retrucado, você podia ter falado um monte. Eu prefiro a paz. Não é? Então todos aqueles que buscam a face do Senhor, que se voltam para Ele, o Senhor é aquele que endireita as veredas, o Senhor é aquele que ajuda, é aquele que sustenta, aquele que renova, aquele que fortalece. Então não tem como nós não sermos o que? Sustentados por Ele. Agora, de todos esses versículos que nós lemos, o Salmos 34 ele continua, tem um que é o que eu mais gostei. Deixa o 8 para mim, fazendo um favor. Diz o que? Davi declara o que? Provem e vejam como o Senhor é bom. Esse provar não é no sentido de avaliar, viu? Avalia lá e vê se é bom. Não, é de provar. Tem alguma comida que você gosta e alguém perto de você não gosta? O que você fala? Prova, criatura. Você nem provou para saber se é bom. Dá ou não dá vontade de bater na pessoa? Só eu que sinto? Não, todo mundo sente. Gente, mas esse negócio é muito bom. Isso aí tem uma cara esquisita. É ou não é? E se a gente fala o quê? Prova, criatura, você vai ver que é bom. O que Davi está dizendo? Prova, e você vai ver que Deus é bom. Olha aí para quem está perto de você, fala assim, nesse mês de agosto, prove, desfrute de Deus, e você vai ver o quanto Ele é bom. Conta para o outro aí, fala assim, prova e vê que o Senhor é bom. Nós temos uma grande dificuldade de descansar em Deus, porque pessoas já fizeram promessas para nós, mas, fala era homem, mentiram, na primeira oportunidade, a gente não encontrou nem o número do WhatsApp, é ou não é? Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que nós podemos buscar a face do Senhor, por isso que nós podemos buscar nele o nosso abrigo, fazer dele o nosso refúgio, né? Buscarmos a sua direção para tudo aquilo que nós vamos fazer. Quando Jesus estava naquela tempestade, né? E os discípulos estavam lá no barco e o barco já quase naufragava, e aí ele aparece, os discípulos gritaram, é um fantasma, e Jesus falou que sou eu, gente. E Pedro falou o que? Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. E Pedro então tira o pé e começa a caminhar sobre as águas. Pedro caminhou, ele provou e viu o quanto ele é bom. Por que muitas vezes a gente naufraga? Porque a gente vai olhar atrás de notícia, porque a gente vai se distrair com aquilo. Você tem uma palavra do Senhor? Amém? Pode caminhar, é Deus quem te sustenta. Olha aí, fala assim, se Deus te deu uma palavra, Ele te sustenta. Fala, prova e vê, o Senhor é bom. Fala assim, medo para quê? Nós não podemos nutrir a nossa alma com as coisas deste mundo. Se a gente quiser nutrir a alma desse mundo, gente, a gente não sai nem de casa porque vai chover canivete aberto. Mas no Senhor, a gente pode dormir em toda e qualquer tempestade. Porque quando nós aprendemos a dormir na tempestade, nós passamos a ter autoridade sobre ela. Ela não domina mais. Porque a gente aí declara, fala assim, meu Redentor vive, Ele está cuidando de mim e Ele me deu essa palavra, Ele me deu esse propósito. Gente, os discípulos iriam naufragar? Claro que não, era o próprio Cristo que tinha falado, viu, vai para o outro lado. Eu sei que de vez em quando Deus nos fala isso, eu já falei isso para Deus, viu gente? Falei assim, Deus, o Senhor me mandou ir para o outro lado, me largou nesse barco, quase naufragando sozinha, cadê tu? Mas o Senhor vai o quê? Esticando a nossa fé. Não tem como nós crescermos em fé sem sermos esticados. Alguém consegue músculo sem malhar? Não? Então conta aí, fala assim, a fé é a mesma coisa. Fala, por isso, continue bem dizendo, glorificando o nome do Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque tudo contribui para o nosso bem. Não há nada que não contribua para o nosso bem. Qual é a nossa grande dificuldade? Espera aí, a gente não para questionar numa batalha que nós estamos enfrentando. Espera aí, se eu estou enfrentando essa batalha, significa que eu já tenho condições de vencê-la, porque não vem tentação sobre as nossas vidas que a gente não pode suportar, amém? Amém?
Então, se está acontecendo aqui, peraí, eu tenho que aprender essa lição. A gente tem que ser, sabe o Jacó segurou o anjo? Quando que ele liberou o anjo? Quando que ele liberou o anjo? Só depois dele ser abençoado. A gente vai fazer o quê? Não vou abandonar essa luta, não vou desistir daquilo que Deus tem para mim, até que eu vença. Porque aquilo que Deus tem para mim é para mim. Eu não vou desistir de batalha alguma, porque maior é Deus que está comigo do que o inimigo que está no mundo. Agora, qual é a situação? O que nos leva à vitória ou à derrota? A maneira como a gente enxerga. Pergunta aí, de que maneira você está enxergando? Fala assim, você está enxergando o arraial do inimigo, ou você está enxergando que maior é Deus que está contigo? O Senhor que liberou a palavra. Olha aí de novo e fala assim: prova e vê que o Senhor é bom. Amém? Eu não sei se você tem desfrutado. Eu só posso me regozijar no Senhor, porque a gente vive dias em que aquilo que se quer chegou ao coração do homem. É isso que eu tenho preparado para os meus. Tem dia que eu falo assim: Senhor, mas eu nem imaginava isso. Eu falo assim: o Senhor cuida. Quando a gente escolhe se acampar no refúgio, no abrigo do Altíssimo, fazer do Senhor, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, porque Ele tem algo melhor para mim, e glória a Deus e aleluia, a gente aprende de fato a descansar no Senhor, e saber que todas as coisas que vão acontecendo, estão de fato colaborando para o meu bem, e eu não preciso brigar por nada, não preciso emburrar com nada. Quando nós aprendemos a descansar, nós provamos da boa, agradável e perfeita vontade dEle. Eu não sei que jeito que você pretende iniciar o seu mês, mas eu e minha casa já temos iniciado o mês declarando isso. Senhor, nós não apenas declarando, nós estamos vivendo, provando da bondade, da fidelidade, da abastança do Senhor, daquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas, aquilo que sequer tinha chegado no meu coração, no coração da minha casa. Amém? Que esse mês de agosto seja profeta na vida dessa pessoa. Você fala assim, nesse mês de agosto você vai provar e ver a bondade, a fidelidade, o sustento, o encorajamento, o fortalecimento do Senhor na sua vida. E as promessas dEle, todas se estabelecerão sobre você, porque você vai permanecer acampado no abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você não temerá o medo, nem a seta que voe de dia, nem mortandade, porque você sabe que o Senhor está dando ordens aos seus anjos a teu respeito. Fala, dorme tranquilo. Fala, porque o Deus que nós servimos, esse não dorme. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigada, Senhor, porque em Ti nós podemos descansar. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom e em todo tempo, independente da situação, independente da circunstância, tudo está contribuindo para o nosso bem. Em Ti nós somos renovados, encorajados, fortalecidos. Em Ti, Senhor, nós somos sustentados. Senhor, que os nossos lábios declarem a Tua bondade, que os nossos lábios Te bendigam, Senhor, em todo tempo e em todo lugar. Que nós sejamos conhecidos, Pai, como esses filhos da luz, filhos alegres, Senhor, que sabe que se quando alguma coisa deu errado, na verdade não é que deu errado, é o Senhor quem está nos livrando. E nós bendizemos e glorificamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, o nosso refúgio, e é para Ti, Senhor, que nós corremos todos os dias da nossa vida. E a nossa fé, Senhor, está firmada em Ti, e sabemos, ó Pai, que nós não seremos abalados, pois nós confiamos no Senhor, o nosso Deus.